Tem a palavra, Vossa Excelência. Por 3 minutos, vamos tentar restringir, que nós temos que viabilizar a votação dos requerimentos ainda hoje. Senhor presidente, caros colegas e, em particular, também senhor relator, que nos entregam um roteiro de trabalho que, a meu juízo, condiz, sim, com aquilo que diz o requerimento de criação de CPI assinado por mim e pelo número suficiente de deputados para que essa CPI pudesse ser instalada. Ele é muito claro, o requerimento diz, inclusive limitando temporalmente a investigação, o inquérito realizado por essa comissão parlamentar, entre os anos de 2013 e 2015, e relacionando a internacionalização de empresas brasileiras e, em especial, a alteração por decreto do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de 2007, possibilitando ao BNDES que financiasse a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuíssem, entre aspas, para o desenvolvimento econômico e social do país. Mais adiante, o próprio requerimento fala sobre a contribuição para o desenvolvimento suposto da fortuna de Lula, que hoje está preso, mencionando uma vantagem indevida no valor de R$1 milhão que teria sido paga pelo empresário Rodolfo Gel, aparentemente sob pretexto de influir em ato praticado pelo presidente de então da Guiné Equatorial. Senhor presidente, caro relator, eu vejo que a CPI está muito bem definida. E, por outro lado, há aqui colegas experientes, eu sou novato, comecei este ano, mas uma das coisas que eu mais ouvi nessa casa, caro presidente Macris, é que uma CPI sabe-se como começa, mas não sabe-se como termina. Isso está muito claro para mim, está muito claro para os colegas. Portanto, saúdo o relator, que de forma muito clara traçou o seu roteiro de trabalho de acordo, repito, com aquilo que diz o requerimento de criação desta CPI, mas concordo com todos aqueles que dizem que a investigação deve ser extensiva e que doa quem doer. Não temos corruptos de estimação. Se houve roubalheira em contratos, que seja investigado, que seja trazido a lume e que nós aqui, nesta CPI, possamos finalmente revelar o que estavam escritos em contratos secretos, inclusive com muitas ditaduras, a começar pela cubana, para a qual foi destinado para o Porto de Mariel mais de 680 milhões de dólares dos brasileiros, do BNDES, enquanto nossas estradas, nossos portos sofrem com a falta de cuidado e de infraestrutura. É importantíssimo para os brasileiros que venha à tona toda a verdade e que a roubalheira do governo do PT seja investigada aqui nessa comissão parlamentar. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, deputado Marcel. Com a palavra, a deputada Margarida Salomão. 3 minutos. Presidente, saudando a Vossa Excelência, saudando também... Presidente, eu gostaria que fosse... Senhores deputados, tem a palavra a deputada Margarida, por 3 minutos. Presidente, saudando a Vossa Excelência, saudando o nobre relator, deputado Altineu Cortes, e cumprimentando-o pela disposição já mencionada por ele de levar a investigação na abrangência que for necessária. Eu indagaria 2 coisas. A primeira delas, deputado Altineu, se então, na sua proposição do plano de trabalho, Vossa Excelência não cogitaria de incluir os termos que estão mencionados aqui no requerimento que solicita a criação dessa comissão, que diz que outra apuração competirá à CPI diz respeito aos empréstimos suspeitos de corrupção concedidos a empresas de fachada. Então, como Vossa Excelência está mencionando, empresas de capital nacional no exterior, tarará, que isso também fosse incluído especificamente, porque isso está dentro do escopo aprovado, encaminhado, né, como requerimento subscrito pelo número suficiente de parlamentares à presidência da Câmara que o acolheu. Então essa é a minha primeira questão. Detalhado do período anterior. Ele fez um diagnóstico dos mais detalhados que o BNDES já teve. Quem comandou o estudo mais detalhado, está aqui em minha mão a cópia.
Bom, todo requerimento é para ser Não, apreciado tem plena pelo plenário. justificativa. Esse requerimento, A por pessoa exemplo, que já tem mais meu voto conhece do favorável. BNDES Nós estamos e antecipando dos um seus debate contratos. que pode ficar para depois, gente. Antecipando. Agora, nós vamos falar sobre o roteiro. O deputado Jorge Medeiros tem a palavra. Muito obrigado, presidente. É muito curta a fala aqui, é simplesmente para parabenizar cada um dos proponentes dessa CPI. Compartilhar da concordância com o deputado que disse aqui sobre algumas CPIs que no passado criava dificuldade para vender facilidade. Eu mesmo participei de algumas lá no Senado, inclusive umas com título parecido. E depois terminava de uma hora para outra e a gente ficava com gosto de caixão velho na boca. Fazia requerimento, eles eram todos aprovados e pronto. Então, eu estou com muita fé nessa CPI e por um motivo muito claro. Mato Grosso, senhor presidente, senhor relator, Kim, e todos os deputados aqui. Ele foi muito prejudicado e aqui vai ficar essa discussão por mérito, mas eu só vou colocar para vocês. Foi feito grandes aportes do BNDES para uma empresa e prejudicou imensamente os municípios. Mato Grosso, por exemplo, lá em Vila Rica, a única fonte de subsistência do município de 25 mil habitantes era um frigorífico que empregava 800 pessoas. De repente, o BNDES entra como sócio de uma empresa, cria um grande monopólio de carne no Brasil, o cara fecha 10 frigoríficos num estado daquele, esbandalhou o estado. Então, não é só no sentido da gente procurar corrupção, não. Procurar atos de gestão que prejudicaram imensamente Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. Então, eu estou muito contente com isso, porque eu não tenho dúvida que, além de qualquer coisa errada que possa se achar desse ou daquele governo, não interessa, isso aqui pode nortear políticas para que isso não aconteça mais. Lá em Canarana, lá em Alta Floresta, nos rincões de Mato Grosso está lá gente desempregada até hoje. Por quê? Porque um bacana pegou dinheiro do governo, fez o que fez para desempregar pessoas. E o intuito do BNDES não é esse. É fomentar desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente. Menciona. Pelo menos que a gente soubesse quais são os documentos que está requerendo. A gente está muito aberto. A gente não sabe quais são esses documentos. Deputado Kim está presente, se quiser fazer a sua consideração para esclarecer o requerimento. Deputado, basicamente são requerimentos que tratam da viabilidade econômica desses empréstimos, se efetivamente aqueles que tomaram esses empréstimos tinham solvência para tomar esses empréstimos, a situação macroeconômica dos países e a situação econômica das empresas que tomaram esses empréstimos, a título de informação, porque todo banco, quando vai fazer um empréstimo, precisa fazer uma análise de risco para saber se efetivamente o que vai cobrar, quanto vai cobrar, se vai emprestar ou se não vai emprestar. Basicamente são essas informações. Presidente, não sei se o requerimento que está em vossa mão aí, se é ele. Isso, perfeito. Não poderia ler, por favor? Se Excelência quiser ter acesso... Não poderia ler, porque é tudo conhecimento público de todo mundo, né? Perfeito. Faça uma leitura rápida, deputado Kim. Requeiro nos termos do artigo 36 do Regimento Interno desta Casa que seja intimado o atual presidente do BNDES, senhor Joaquim Levi, para que envie relatórios de viabilidade econômico-financeira dos projetos abaixo e de documentos referentes à estabilidade macroeconômica e de segurança jurídica dos países envolvidos. Número 1, Porto de Mariel, em Cuba. Número 2, Hidrelétrica de São Francisco, do Equador. Número 3, Manduriacu, no Equador. Número 4, Hidrelétrica de Chagla, no Peru. Número 5, Metrô da Cidade do Panamá. Número 6, Autopista Madem-Colón, no Panamá também. Número 7, Aqueduto de Chaco, na Argentina. Número 8, Soterramento do Ferrocarril Sarmiento, na Argentina também. Número 9, linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, na Venezuela. Número 10, segunda ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela. Número 11, barragem da Muamba Major, em Moçambique. Número 12, aeroporto de Nacala, Moçambique. Número 13, BRT da capital Maputo, Moçambique. Número 14, hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua. Número 15, projeto Hacia el Norte, na Bolívia. Número 16, exportação de 127 ônibus na Colômbia. Número 17, exportação de 20 aviões na Argentina. Número 18, abastecimento de água da capital peruana, Peru. Número 19, renovação da rede de gasodutos em Montevidéu, Uruguai. Número 20, via expressa de Luanda. Esse é o requerimento, deputado. Presidente. Vamos à votação em bloco, presidente. Não, presidente. Não, vai começar do dia, só vai começar do dia, a gente não... Presidente.
Vamos votar. No espírito que Vossa Excelência apresentou, Sim. de requerimentos gerais de informações para subsidiar o início dos trabalhos, eu confesso, pode ser que o deputado Kim já conheça, eu confesso que eu não tenho a lista de todos os contratos, de todas as intervenções internacionais do BNDES para decidir quais são aquelas que eu vou pedir informações específicas. Eu não sei nem, e pelo que o deputado leu, não está explicado por que são essas os contratos e obras que está pedindo essas informações. Minha sugestão é que a gente primeiro receba as informações que já constam de outros requerimentos, que a CPI tenha a lista de todos, tenha as informações, para então decidir aonde vai mergulhar. Se a gente não tiver primeiro uma visão do todo, a gente é uma coisa precipitada estabelecer aqui quais são os contratos e obras internacionais que nós vamos pedir informação detalhada. Então, acho que não há nenhum prejuízo em que a gente siga no espírito que o presidente apresentou aqui, de aprovar os requerimentos de informações gerais que vão subsidiar o trabalho da CPI, para depois a gente poder mergulhar nas decisões aonde nós vamos aprofundar as investigações. Deputado, só para esclarecer meu pedido de regimento, presidente. Só 30 rapidamente, para porque esclarecer nós rapidamente. temos um pouco de preocupação com a ordem do dia. Trata-se dos principais contratos dos países e das empresas citadas no requerimento que abriu esta mesma CPI. Né? Então, são os... Presidente, a ordem, presidente. Os principais Quantia. Deputado Elias Vaz, tem a palavra. Valor dos contratos. Mas eu posso achar que o critério devia ser outro, não o valor do contrato, deputado. Efetivamente, num banco... Olha, não tem valor do contrato, meus caros, qual é o outro critério do meus banco? caros membros da CPI, nós precisamos buscar os nossos objetivos aqui, aprovar os requerimentos. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Elias Vaz. Senhor presidente, Processo. só uma questão, Elias Vaz, uma questão importante. Não há, inclusive, nenhuma questão impeditiva que possa, inclusive, fazer a solicitação de outros contratos. Não restringe. A aprovação dessa situação não impede que se coloque outros. Então, por isso que não há problema em aprovar esse. E se alguém achar que tem outros contratos também que são importantes, que apresente novo requerimento. Deputado Girão. Com certeza, não há prejuízo ao... Deputado General Girão, tem a palavra. Tem a palavra. Agora sim. Senhor presidente, eu acho que a característica maior daqueles integrantes da CPI é exatamente essa. Nós temos conhecimento, temos alguma expertise em relação a isso daí, então, se já tem algumas informações, como levantadas pelo deputado Kim, ou outros que tenha feito colabora também, e ajuda. Que colaborar e ajudar e dar celeridade. A gente não precisa ficar esperando. Quanto mais informações em relação a esses contratos possam chegar, melhor. Se os contratos que estão sendo pedidos aqui, do metrô, seja lá o que for, estiverem corretos, ok, excelente, sem problema nenhum. Se tiver alguma coisa errada, nós estamos ganhando terreno já. Então, que seja feito isso daí. Presidente, eu vou colocar... Só muito rapidamente. Para concluir. Só muito rapidamente. Rapidamente. Simultaneamente, então, pediria a relação de todos os contratos. E aí cada um de nós poderia verificar. Já pediu. Já tem. Outra coisa. Tem. É já para aproveitar. Inclusive está na tela de cada um dos senhores aí. Já com objetividade, contato com isso. Incluir no requerimento apresentado com a relação dos investimentos, incluir Passadina e os investimentos da JBS nos Estados Unidos também. Eu acho que aí, no caso, Vossa Excelência apresentaria um outro requerimento. Para a próxima reunião nós analisaremos o requerimento. Mas se o autor concordar, inclui o dele, logo ganha tempo. Pô. Regimentalmente, deputado, tem que apresentar o requerimento e eu me comprometo em votar favorável. Não, tudo bem, não, só para... Então, para a próxima reunião, provavelmente amanhã, trarei. nós faremos...